A minha história em relação à comunidade e também à UTC se deu de uma forma muito curiosa e peculiar. Eu me lembro que eu conheci Martim Valverde, não sei dizer como, mas tive contato com a música dele e isso me encantou de uma forma assim profunda. E uma vez conversando com o Luiz Felipe a respeito de fé, de conexão com Deus, de proximidade, eu disse para ele: "Você conhece Martim Valverde?" E ele disse: "Não, nunca nem vi." E a partir de então eu falei: "Eu tenho um CD e eu vou te emprestar." Eu me lembro que eram 2 CDs na verdade, era uma coletânea. Eu entreguei nas mãos do Luiz Felipe e depois de uma semana ele me devolveu os CDs dizendo: "Foi a coisa mais maravilhosa que eu vi em toda a minha vida." Depois de um tempo, depois de um bom tempo, não muito tempo, mas um bom tempo, estiveram reunidos na casa do Felipe, além dele, obviamente, o Kleber e o André. E ali, jogando videogame, brincando, falando da vida, eu acredito que esse foi o grande insight para a criação do Ministério PC. Tudo começou quando eu já conhecia o Felipe e o Fábio, a gente era amigo, a gente tinha o mesmo objetivo em comum, porque eu sempre quis tocar na igreja, e um dia o Felipe chamou a gente para jogar videogame na casa dele, e aí o André, também conheci o André naquele dia. E um belo dia nasceu no coração do Fê, nosso fundador, o desejo, né, de fazer um evento para louvar a Deus, né, um evento para reunir a galera, a família, nada muito grande, né, para realmente ter esse encontro de louvor, de adoração entre amigos ali, entre famílias. E lá estava lá, como vai ser, como vai chamar, e isso e aquilo. E aí começamos a montar um monte de lógica, né? E aí uma hora saiu, pode ser Unidos por Cristo, né? Aí o Fê pegou e falou assim: da hora, né? O PC. Bom, então naquela noite, quando nos reunimos, ao PC, o nome ali, é claro que a gente não tinha dimensão, eu não tinha dimensão nenhuma de qual unidade de fato o Senhor estava nos chamando. Essa unidade de fato com Cristo profundamente ali falando, nós não tínhamos essa noção. Para a gente foi muito nítido isso, né? Esses amigos se reunindo por Cristo, se reunindo para louvar, para adorar, para levar de fato o nome de Jesus às pessoas, né? Então foi algo assim muito natural, mas que inflamou os nossos corações. Quando nós íamos falando e partilhando, de fato nós sentíamos a alegria de Cristo por essa união que estava acontecendo ali, né? Então isso foi algo que definitivamente foi muito marcante para nós naquela noite tão despretensiosa, mas uma noite tão pura, né, que nós nos entregamos ao sim, né? O sim se deu naquele momento, né? Então foi algo muito, muito simples, ao mesmo tempo muito, muito especial para nós. Na época em que surgiu, né, Felipe e tudo mais, começou com o André, com o Kleber, começaram negócio de ministério e tudo mais, eu já tinha até tirado o pé um pouco, né, de tocar na noite. Por questões assim, eu já estava trabalhando, estudando, então estava ficando mais difícil, então eu não tinha muito tempo. Então eu tinha parado o pé, não estava mais tocando com tanta frequência, diríamos assim, né? E aí o Felipe, ele sabia, né, ele via isso daí, e ele também sabia que a Fabiana cantava, né? Porque eu tinha começado a namorar a Fabiana mais ou menos um ano antes, foi 2004. E ele viu que ela cantava e tudo mais, e aí o Felipe naquela simplicidade, né? O básico dele lá, né? Um dia, você não quer tocar aí com a gente? Você e a Fabiana vai tocar? Beleza, vamos montar um ministério aí pra tocar aí. Tá bom, levou mais ou menos assim, bem simples, bem direto, né? E aí foi assim, que a gente acabou começando eu comecei, né, a tocar a bateria, a Fabiana a cantar, e eu comecei a tocar a bateria no Ministério Unidos por Cristo. Mas assim, aí o Felipe falou: Kleber, tem um vocalista tal, que chama Saulo, né?
E, cara, tá, chama, não sei quem que é. E eu descobri depois, cara, que o Saulo trabalhava comigo. Eu já conheci o Felipe já há alguns anos. A gente tocava junto na Perseverança aqui na Paróquia Cristo Redentor. Ele foi um dia em casa, falou, ó, a gente vai montar um ministério, a gente queria que você cantasse. Daí, né, eu claro que aceitei, porque eu já queria, era muito minha vontade estar participando do ministério. E algo engraçado é porque o Kleber também, né, que trabalhava comigo na empresa lá, a gente estava conversando em paralelo e eu não sabia que ele conhecia o Felipe, né? E ele também me convidou para participar de um ministério. E depois, no final das contas, percebemos que era o mesmo ministério, os dois estavam me chamando para participar. E aí eu falei assim, cara, eu posso chamar um brother meu, que é um menino muito bom, cara, que toca guitarra, e ele é muito dedicado, muito compromissado, deixa eu chamar ele? Ele falou, tá, quem que é? Foi o Rodrigo. E o Rodrigo veio nessa onda, só que o Rodrigo sempre foi muito sério, assim, pra tirar as músicas e tal, e eu não. Eu sempre fui muito ruim no violão. Essa era a verdade. Então eu conheci o Kleber, né, ele era meu vizinho, e eu já sabia que o Kleber, ele tocava violão, e eu e ele conversava muito de música e tal, a gente tocava junto na casa dele, ele ia na minha casa, e eu sempre partilhava com ele esse desejo que eu tinha de montar um ministério, né, de ter um ministério para tocar, né, na época, né, o auge era a Vila Cristo, então meu sonho, né, era tocar lá na Vila Cristo, nas missas, e então ele já sabia desse sonho. Até que teve um dia, o Kleber chega, né, na casa lá onde eu morava, e chegou com um monte de CD, uma pilha de CD, mais de 15 CDs, e fez um pedido, né, você quer tocar no Ministério de Cura e Libertação, todo domingo às 6 horas na Vila Cristo? Eu nem pensei, falei, quero, vamos embora. E eu nem sabia que não existia ministério ainda. Aí tirei todas as músicas do CD, até hoje a gente nunca tocou as músicas que a gente tirou, e fui lá, passei a semana inteira tirando e a gente foi ensaiar. E aí o primeiro ensaio, assim, não um ensaio com a banda completa, mas foi na casa do Fê. A gente chegou lá, tava o Saulo no quarto do Fê, né, meio tímido lá. Aí depois chegou a Fabi e o Fábio, e eu fiquei meio perdido, né? Falei, nossa, gente, achei que já existia esse ministério, e não existia o ministério. A gente ia começar a ensaiar para fazer esse show, né, de uma noite. Então começamos ali ensaiando, e acho que assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu, né, para mim, né? Porque através desse pedido do Kleber, e hoje estou aqui, né? Hoje faço parte, hoje bebo desse carisma, né? E faz 20 anos isso, que toda essa história, né? E a cada dia é algo novo, né, na minha vida, algo que eu aprendo com carisma, e sou muito realizado, né? Através de um sonho que Deus sabia do meu coração lá de trás, de ser músico, de tocar nas missas. Deus me laçou e fez com que eu permanecesse, né, até nos dias de hoje, e é uma alegria poder compartilhar a cada momento, né, nessa comunidade, hoje morando aqui na comunidade. Então é uma alegria que, graças àquele sonho, eu pude conquistar tudo que eu tenho e sou, né, até nos dias de hoje. E começou o projeto dali já de pensar, né, onde que vai ser, onde que será, como que vai ser. E aí, não, tem a chácara o Fê falando, né, tem a chácara da minha prima, a chácara da Lô, né, acho que dá para ser lá. Mas onde a gente começou, fez o primeiro show nosso da comunidade, na época então ministério. Na época era a Chácara Voquincas, mas onde tudo começou, né? Fez o primeiro show lá em 2005. Então aqui, chegando aqui na chácara, fazer... Vamos ver como tá a chácara depois de 20 anos.
Então, depois de 20 anos, voltamos aqui, onde foi o nosso primeiro show. Aqui, então, montou tudo. Ficou aqui em cima, aqui. Então, ficou o Fábio aqui. Eu lembro que eu fiquei bem nessa parte aqui, ó. A gente ficou com medo de cair na piscina. Fabio, o Saulo aqui, o Fábio aqui, quase caído na piscina. Então, a gente fez, nos reunimos aqui. Então, como, na verdade, nem sempre, né, a gente teve esse discernimento, essa noção de que era uma comunidade. A gente começou com um ministério mesmo, né? E toca aqui, toca ali, mas começou, beleza, só tocando, mas já tinha um negocinho diferente. Por quê? Por exemplo, tinha intercessão, né? E aí você olha e fala, cara, mas ministério com intercessão, não sei o que, tudo bem, na igreja tem, isso aqui. Né? Nós tínhamos um grupo de intercessão. É um grupo de amigos, né? Que lá nós vivíamos os dons carismáticos, né? E tinha também uma parte de pregação, oração e pregação. E onde a turma chamava, a gente ia. Dentre desses convites de inúmeras pessoas que nos faziam, né? Chegou um convite diferente e também muito especial, através do André, né? Ele comentou que o Luiz Felipe, né? Ele ia ter um ministério, ia ter uma noite só para tocar, e se não tinha como, a gente ir lá participar, em meio à oração, em meio a alguns momentos espirituais, né? Que nós podíamos estar indo lá. E fomos, né? Nós fomos convidados, através da pessoa do André, e nós fomos. E é interessante porque, desde o início, o Felipe e todas as outras pessoas que estavam lá, né? Que estavam desde o começo, né, ele não queria só umas pessoas para tocarem, né, não era só uma para tocar, mas ele queria também que levasse oração. Ele, né, teve muito respeito pela oração, né, e a gente foi, né, e naquela noite, né, algo aconteceu, era somente para uma noite só, e algo aconteceu, né, tanto que eu lembro que naquela noite nós fomos, né, a um campo, né, a uma quadra de tênis, e ali a gente rezou. Estava meio difícil, né, a situação, né, de tocar, né, a noite em si, e depois daquela oração algo mudou, né? Então, desde aquele desejo tudo fazia sentido, né? E depois, com o tempo depois de lá, nós fomos acompanhando o ministério em alguns lugares, né? Pela oração, simplesmente, né? Então a gente ia fazer alguma missão fora, ia tocar. O que acontecia? Ia ter que ter alguém da intercessão junto, independente de quem era, né? A gente era um grupo, né? De 12 pessoas, entre 9 e 12 pessoas, dependendo do momento. E a gente tinha, então eu sempre ia 2 pessoas. E a gente já foi acompanhando. E quando a gente se deu por conta, o ministério já estava tão grande, o ministério já estava tão encorpado, que naturalmente a equipe de intercessão, o grupo de intercessão, ele começou a fazer parte do ministério, né? Do Unidos por Cristo. Então já não tinha mais a intercessão dentro da UPC. Na verdade, tudo já era UPC, né? E aí de lá nós fomos continuando fazendo as nossas missões, já fomos pegando mais intimidade, nós já tínhamos projetos juntos, né? E aí nós fomos caminhando. E aí surgiu, né? Toda essa maravilha que é a comunidade Unidos por Cristo, né? Dentro da música, dentro da dança e dentro da oração. E com o passar do tempo foram vindo outras pessoas, né? Outras pessoas começaram a se aproximar, querer estar junto, aí teve um corpo de dança, enfim. A série de dança começou com um convite feito pelo meu tio Kleber, e ele convidou eu e a minha tia Monize para fazer parte do Ministério de Dança, dentro de um Ministério de Música que ele e mais alguns amigos tinham criado ali, né? E no começo foi tudo uma brincadeira, a gente foi para animação de retiros e tudo mais, né? E nós iniciamos o ministério com 2 homens e 2 mulheres. Então começou eu e a Monize, e a gente entendeu que a gente precisava compor com mais 2 pessoas para formar um padrão ali, né, de 2 homens e de 2 mulheres no momento da dança. E aí a gente convidou o César e o Gustavo para fazer parte. Mas no decorrer de tudo isso, né, no meio desse caminho, a gente foi se aprofundando um pouco mais nas orações, nos momentos de encontro, né,
A gente tinha o grupo de Ministério de Intercessão dentro do Ministério de Música, então foi ficando algo um pouco mais sério, assim, né, espiritualmente falando. E aí Deus foi movendo o nosso ministério, além dos 4, depois entrou mais 2, que é a Lê e o Rafael Braga, e a gente foi seguindo nesse caminho. Chegou um momento em que, digamos assim, isso aí ficou claro, ficou latente. E para mim o momento que marcou, que ficou claro mesmo, foi quando a gente foi num congresso. A comunidade toda foi no congresso e tudo mais, acabou o congresso, ele reuniu todo mundo e aí ele falou. Ele falou que ele e a família dele, né, passariam a viver a realidade de vida. Naquele dia, no congresso, onde nós sentimos que seríamos a comunidade de vida, desde aquele dia o Senhor foi colocando e cada dia mais nós fomos entregando, né, tudo aquilo que foi sentido, o Senhor foi cada dia mais colocando aquela sementinha. Então, a partir daí, muitos movimentos nós precisamos dar. Aí, mas assim, um dia numa reunião de oração, acabamos de fazer um momento de oração, teve uma oração forte, não sei se estava junto aquele dia. Aí foi manifestado, né, de formar, foi uma profecia. Dentro do grupo de jovens, seria concedida, por graça de Deus, uma comunidade de vida. Mas ninguém sabia, né? Passou uns dias, o Felipe, aquilo que foi falado na outra reunião, tal, passei uma noite e quase não dormi. Só de pensar nessa comunidade de vida aí, eu tenho uma coisa no meu coração que diz que eu gostaria de formar ou estar junto, ver mais alguns projetos. Aí foi amadurecendo mais a ideia, amadurecendo, e Deus caminhando, Nossa Senhora junto com nós, né? Eu acolhi porque eu via realmente, na pessoa do Felipe, do Fábio, e todos aqueles que começaram, eu via jovens inexperientes, né? Mas eu via jovens apaixonados por Jesus, entende? Apaixonados por Cristo. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso. É o primeiro passo, é o mais importante, ser apaixonado, fazer uma experiência com Jesus, ter um encontro com Jesus. E a partir dessa experiência, como no Monte Tabor da Transfiguração, a partir daquela experiência sobrenatural, levar Jesus para as pessoas que tanto necessitam. Então, na verdade, eu não sabia direito o que seria, né? Como seria, não sabia. Nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo. Eu acolhi os jovens lá, muitas vezes falando com o Felipe, com o Fábio e com os outros também que faziam parte da equipe. Como seria? Sabíamos. Mas sabíamos que, pela ação do Espírito Santo, seria algo bom. E está aí o fruto. 20 anos da comunidade UPC Unidos por Cristo. Então, se a obra de Deus não acaba. Tive contato, então, com a comunidade Unidos por Cristo através de seu fundador, Felipe Cubeiros, e foi me fazer um convite para ser diretor espiritual. Diretor espiritual? O que é isso, meu Deus? Que loucura, meu Pai do céu. Diretor espiritual, recém-ordenado, chegando. Enfim, eu nem era ordenado. Eu lembro que eu era diácono ainda, não é? Quando foram me fazer o convite para ser um diretor espiritual. O que é isso? Enfim, fui aprendendo com a comunidade, a estar com a comunidade, a conviver com a comunidade, a ouvir os membros da comunidade. E a partir do momento que então ouvia, ali então meu coração ia se aquecendo, se encantando, fomos envolvendo, criando um carinho que é inacabável, vai ser duradouro, creio eu, mesmo hoje não na função de diretor espiritual, mas de assessor eclesiástico da nossa comunidade. Tenho a oportunidade de beber também do carisma, de ser transformado pelo carisma, de compreender cada irmão que chega sedento de uma experiência nova. É sempre uma experiência nova quando temos um contato com o carisma. Enfim, conheci pessoas na comunidade, pessoas que permanecem, mas pessoas que beberam do carisma, mas também saíram, mas que continuam amando o carisma, torcendo pela comunidade.
Isso é importante. A comunidade faz isso, transformar cristãos para viver neste mundo. Transformar cristão para, de fato, compreender o sentido da família e também resgatar todo ser humano. É bonito isso. É, de fato, a ação de Deus. Porque no meio da comunidade e na vivência comunitária também tem os desafios. Tem as lágrimas, tem o suor, tem as noites mal dormidas, mas tudo por causa do reino. E vale a pena o cansaço corporal, porque o espiritual, vixe, está em cima. O corpo às vezes está um bagaço, mas o espírito, rapaz do céu, está num sorrisão ainda de canto, os olhos inchados e cansados, mas demonstrando e transformando vidas. Esta é a ação que a comunidade faz na vida de todas as pessoas que têm contato com ela. Então, 20 anos depois, né? Essas são as belezas do Senhor, né? Quem imaginaria, né? A gente despretensioso naquela noite, né? Os amigos se unindo ali para um momento. Jamais, né? Eu jamais imaginaria que estaríamos aqui hoje, 20 anos depois. E quando a gente olha então para trás, né? Primeiramente eu parto do olhar para mim, né? Pela graça de Deus, né? Como o Felipe mudou, né? Como o Felipe foi convertido, como o Felipe buscou e ainda busca, né? Essa conversão, mas que de fato esse carisma foi uma semente lançada e nesse tempo todo a gente consegue ver muita graça acontecendo, né? De modo particular em minha vida, né? Hoje eu posso testemunhar de fato a alegria, né? A alegria em servir, a alegria na minha vida pessoal, né? Porque eu tenho feito de fato aquilo que Deus suscitou e pensou para mim, né? Então isso simplesmente eu convido a todos de fato a fazer essa experiência, né? Responder o que Deus te chama, porque isso é satisfação, né? Isso de fato nos completa como pessoa, né? Como ser humano. E nós vemos tantas vidas transformadas nesse tempo, né? Tanta reconciliação que aconteceu por meio deste carisma, né? Esse carisma ele que é profundo e intenso no sentido de servir ao Senhor com alegria, né? Para que a reconciliação de fato aconteça, né? Então, nesse tempo todo nós tivemos a graça de poder ver famílias sendo reconciliadas, amizades sendo reconciliadas. É bonito até ver mais serviços paroquiais sendo reconciliados entre os seus membros, entre os seus integrantes, até mesmo entre a sua paróquia com o seu pároco. Essa é uma manifestação muito fantástica desse carisma, né? E volto a falar, com a base de tudo, né? Servindo ao Senhor com alegria, né? Então eu realmente vejo que nesses 20 anos estou desejoso ainda mais, né? Para viver e viver profundamente essa alegria que não é uma alegria de ficar sorrindo e piadinhas, porque nós sofremos, nós choramos, mas é a alegria da união por Cristo, com Cristo, né? Essa união de fato nele, né? Então as situações todos vivem, né? Todos vivem as diversas situações e isso é algo muito latente nesse tempo de hoje do nosso carisma, esse carisma unido por Cristo, né? É de fato fazer com que o ser humano ele não deixe de viver as suas situações, porque todos vão viver, mas é vivê-la com alegria, é vivê-la na unidade em Cristo, é unir-se a Ele e aí então a partir disso de fato receber as bênçãos que Ele tem para nós em todas as situações que nós vivemos. Então, assim, não há dúvida. Você olha aqui e fala, cara, realmente está seguindo os passos que Cristo colocou. Vamos devagar, vamos aos poucos, vamos fortalecendo, vamos criando raiz, né? E é isso que eu vejo. É isso que eu vejo que depois de 20 anos está cada vez mais essa raiz, diríamos assim, né? Está cada vez mais forte, né? Mais presente ali na vida da igreja como um todo.
eu acho que enxergar aonde aquele ministério de tantos anos atrás chegou hoje, eu não tenho outra explicação para dar senão propósito. Eu acho que a pessoa, quando ela tem um propósito, né, a palavra propósito, ela já vem, né, de uma contundência de algo que tem um objetivo, né? Quando você chega a um objetivo. Talvez aquelas pessoas de lá de trás não tivessem a ideia do objetivo onde elas mesmas quisessem chegar. E eu acho que esse é o encanto, essa é a beleza. Porque se elas não tinham a ideia de onde elas queriam chegar, Deus deu esse propósito e disse: esse é o objetivo, esse é o caminho, fiquem à vontade se vocês quiserem trilhá-lo. E eu acho que o convite foi aceito, né? Se a gente vê, depois de tanto tempo, tanta história, tantas vidas tocadas, através de tantas coisas e de tantos fatos que hoje a comunidade produz através dos seus frutos, eu não tenho como entender isso senão um propósito, senão um objetivo, que talvez não foi escolhido por aquelas pessoas, mas que elas aceitaram trilhar por esses objetivos. Então eu acredito muito, né, que mesmo que eles lá atrás não soubessem aonde queriam chegar, Deus já sabia. Mas a ideia do Felipe nas conversas que a gente tinha era uma coisa bem maior do que ser apenas um ministério, né? E eu confesso que, assim, eu falava assim, ele nunca falou para mim de montar uma comunidade, mas o Felipe sempre foi muito, assim, visionário nas coisas, assim, porque ele era um cara que era muito bom de você lidar, de você conversar, porque às vezes você tinha uma ideia, você falava assim, essa ideia é meio louca, o Felipe falava, não, vamos fazer que vai ser engraçado, vai ser bom, vai ser legal, e dá certo, cara. Então, assim, foi assim que nasceu não sei se é nascer a palavra, mas foi assim que surgiu o ministério. Realmente a gente vê tudo como começou, de uma maneira simples, com o ministério, só fazendo música, fazendo animação, pensando nos jovens, e hoje a gente vê o tamanho que tomou, toda a proporção, toda a providência de Deus, né, as famílias que lá estão, toda a história que passou na vida de cada um, o quanto eu aprendi com cada um, assim, então, assim, não fica dúvidas que Deus tinha um grande sonho, né, só que ele começou a se revelar esse sonho aos poucos e tornou tudo que se tornou. Então eu realmente agradeço a Deus pelo Carisma UPC, né? Peço a Deus que continue, né, abençoando essa comunidade, né? Que ela continue sendo tudo aquilo que Deus deseja desse carisma aqui na Terra, né? Que ela continue sendo um sinal de Deus na vida de muitas pessoas, como foi na minha, da minha família, na família da Monique e de muitas outras que por aqui passam. E é uma grande alegria poder então dizer: amo estar com vocês. Amo aprender com vocês e continuarei aprendendo e me alimentando do carisma da comunidade Unidos por Cristo e das demais comunidades, para a gente não gerar ciúmes, tá bom? Vamos deixar isso bem claro, porque senão gera ciúmes. Então, o Padre ama todos. Então, peço ao bom Deus que continue suscitando no coração de vocês esse ato de amor intenso pelo reino, principalmente devolvendo a alegria aos corações que estão fechados, cansados e solitários. Leve essa alegria esperançosa do Espírito. Que Deus ajude todos. E hoje, olhar, né, a comunidade Unidos por Cristo. Eu me lembro quando o Padre Adeilson, primeira vez que ele veio e me fez uma pergunta. Ele perguntou: o que você espera da comunidade Unidos por Cristo? O que a Tatiane quer ser na comunidade Unidos por Cristo? E aí eu pensei ali uns 2 segundos e eu respondi para ele, eu falei assim: nossa, Padre, eu quero ter muitos filhos, né, e que estes filhos possam ser do Senhor. Então a comunidade Unidos por Cristo, primeiro, ela me resgatou, ela me renovou, ela me religa todos os dias para com o Senhor. E a partir deste movimento, ver a comunidade hoje, com a graça de Deus, não é mérito humano, mas sim a graça de Deus, com tantos frutos, com tantas almas que buscam todos os dias, no ordinário, viver a santidade.
Muitos filhos, sim, o Senhor nos confia, mas que estes filhos possam, primeiramente, viver esta reconciliação, viver em busca desta santidade. O nosso carisma é a busca para que esta escada que nos leva ao céu, neste ordinário onde o Senhor nos chama a primeiro nos reconciliar e depois viver a verdadeira alegria, a verdadeira reconciliação que vem do Senhor. Bom, então 20 anos de história, 20 anos de vida, e eu acho que o que eu deixo aqui de fato é para que a gente possa se dedicar na vida em santidade, na fidelidade, na obediência, humildade e alegria, né? Então, ser unidos por Cristo é de fato celebrar a alegria e a união em Cristo. Ser unidos por Cristo é de fato servir ao Senhor com alegria. Todos aqueles que têm esse desejo de fato de entregar, de doar sua vida ao Senhor, venha, faça uma experiência, conheça, e a cada um de nós aqui, que nós não nos entreguemos ao cansaço que sempre bate, à tristeza, ao desânimo, mas que a gente, pelo contrário, sempre se renda ao serviço. É ao servir ao próximo que nós damos sentido para a nossa alegria. Então, nesses 20 anos, que nós possamos de fato celebrar tudo que o Senhor fez conosco, tudo que o Senhor nos conduziu, tudo que o Senhor preparou para nós nesse tempo, e que a gente fique aqui esperançosos e expectantes com aquilo que o Senhor ainda tem a fazer. Sabemos que somos obras incompletas e que o Senhor ainda tem muito a operar através de cada um de nós, através de cada vida neste carisma e através de cada vida, cada missão que o Senhor enviar este carisma para onde assim Ele quiser. Então, aqui fica de fato palavras de gratidão e alegria a todos que passaram por essa história, a todos aqueles que participaram dessa história, desse carisma, desta comunidade. E também já fica aqui também a todos aqueles que passarão, né, que chegarão, que ficarão, que também escreverão esta história, né? Se renda, se entregue e faça a adesão dessa loucura, porque realmente é uma loucura, mas é uma loucura que eu não trocaria por nada, que jamais eu mudaria, e que eu convido você, faça essa experiência, que eu garanto, não por mim, mas porque é a promessa dele, né? Você terá de fato um encontro com a alegria verdadeira que é Cristo Jesus, e essa alegria será plena em sua vida. Peço de fato a intercessão de São Francisco de Assis, de Santa Faustina, São José e Nossa Senhora Aparecida, a todos os filhos deste carisma. Permaneçam sempre na alegria do Senhor e que Ele sempre seja a nossa força. Deus abençoe e que tudo se dê pelas mãos de Maria. E nesses 20 anos, né, nós oferecemos 3 vidas já para o céu, por esse carisma, né? E cada vida tem o seu testemunho, né? A Monique, depois a Fabi, e agora o senhor Fernando, né? Uma história de amor o Senhor realizou, bem mais do que pedi, o que preparou pra mim foi tão surpreendente. O seu jeito de agir saciou a minha sede de ser feliz. Não pude resistir, não vou resistir. Unido até o fim eu vou pra sempre amo, em ti permanecer.
unidos por Cristo até morrer. Eu vou ser pra sempre ser, do amor permanecer, unidos por Cristo até o céu. Bem mais do que sonhei, um sonho para mim, uma história de amor o Senhor realizou. Bem mais do que pedi, o que preparou pra mim foi tão surpreendente. O seu jeito de agir saciou a minha sede de ser feliz. Não pude resistir, não vou desistir. Unido até o fim eu vou ser pra sempre amo, em ti permanecer, unidos por Cristo até morrer. Eu vou ser pra sempre ser, no amor permanecer, unidos por Cristo até o céu. Pra sempre amo, em ti permanecer, unidos por Cristo até morrer. Eu vou ser pra sempre seu, no amor permanecer, unidos por Cristo até o céu.